Os oceanos e seus mistérios. Como se não bastasse a própria vida marinha e o quase completo desconhecimento dos mares, algumas coisas vindas das profundezas têm intrigado os cientistas, como o bloop, de 1997, e mais recentemente, o barulho que foi captado e parece ter saído do Titanic naufragado. Que barulho foi esse? Bom, não há como não recordar a história daquele que foi considerado o mais famoso transatlântico do mundo. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico construído pela empresa White Star Line, dos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. Foi o segundo navio da classe Olympic, projetado pelos engenheiros Alexander Carlisle e Thomas Andrews. Tinha capacidade para mais de 3.000 passageiros e pesava 46.000 toneladas. Era considerado o maior e mais luxuoso navio de sua época, com uma fama de ser inafundável. A bordo estava mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes, de diferentes classes sociais e nacionalidades. Na segunda noite, após sua partida, às 23h40, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico, que perfurou o seu casco e provocou o seu naufrágio algumas horas depois. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre, que foi um dos piores da história da navegação marítima. As causas do acidente foram atribuídas a fatores como excesso de velocidade, falta de botes salva-vidas, negligência dos vigias e dos operadores de rádio e falhas no projeto do navio. Por muitas décadas, chegar até os destroços do enorme transatlântico foi uma tarefa impossível, já que foram parar a quase 4.000 metros de profundidade, dificultando qualquer tentativa de mergulho, pois ainda não se contava com equipamentos adequados, como os mini-submarinos e até robôs submersíveis, como contamos hoje em dia. Aliás, não é com qualquer tipo de submersível que se chega até o Titanic, como nos provou a empresa OceanGate, ao lançar o submersível Titan com alguns bilionários, inclusive seu proprietário, nas profundezas do Atlântico. Contudo, vamos voltar lá no ano de 1985, muito antes dessa tragédia anunciada. Foi naquele ano, 73 anos depois da tragédia, que os destroços do Titanic foram encontrados pela primeira vez, por uma equipe liderada por Robert Ballard. Desde então, várias expedições foram realizadas para explorar e recuperar os objetos do navio. A história do Titanic inspirou diversas obras literárias e cinematográficas, sendo a mais famosa o filme Titanic, de 1997, dirigido por James Cameron. Abra os olhos. Ele mesmo, como diretor, esteve próximo ao navio, pelo menos 32 vezes, a fim de conhecer cada detalhe do objeto principal do seu longa-metragem. Desde que foi encontrado em 1985, o transatlântico tem sido alvo de exploradores autorizados, dentre eles o francês Paul-Henri Nargeolet, ou PH Nargeolet, como gostava de ser chamado. PH mergulhou no local do acidente do Titanic mais de 30 vezes, tornando-se o maior especialista no assunto. Em uma das visitas ao naufrágio, em 1998, ele detectou um sinal, um bip de sonar bem próximo ao navio, que deixou a equipe assustada. Afinal, de onde poderia estar vindo aquele sinal? Seria de um outro naufrágio? Uma baleia? Ou quem sabe, alguma anomalia ou um evento geológico? Surgia ali um mistério que iria durar mais de 20 anos até ser descoberto. PH Nargeolet era um dos ocupantes do submersível Titan da OceanGate, que implodiu em meados de junho de 2023
levando turistas bilionários para conhecerem de perto o naufrágio mais famoso da história e que acabaram entrando para ela. O currículo do PH era bastante respeitado. Sendo ex-militar, serviu na Marinha Francesa por 22 anos como mergulhador de minas, mergulhador de profundidade e piloto de submarino. Posteriormente, ele integrou o Instituto de Pesquisa Marítima francês, onde coordenou os submarinos de exploração Nautilus e Siana. Foi nessa função que ele realizou a primeira missão de resgate ao Titanic em 1987, 2 anos após a descoberta do naufrágio. PH também participou da realização de filmes e documentários, geralmente como consultor, sendo até convidado por James Cameron, diretor do premiado longa Titanic, a fazer parte do time dos sonhos que ele estava montando na época da pré-produção do filme. PH chegou a servir ao diretor em consultoria, mas não oficialmente como membro deste time dos sonhos. Narguilé também escreveu um livro a respeito do naufrágio, que, por enquanto, só pode ser encontrado no idioma francês. O título, em livre tradução, é Nas Profundezas do Titanic. Bom, o fato é que o sinal registrado pelo mergulhador em 1998 continuou sendo um mistério para a comunidade, não só de mergulhadores como ele, como a científica em geral. Assim, biólogos, oceanógrafos e outros estudiosos dos mares passaram a querer descobrir o que podia ser aquele ruído. Contudo, em 2022, uma nova expedição, feita pela própria OceanGate, liderada por PH Narguilé, e talvez essa tenha sido a expedição de maior relevância antes do seu falecimento, acabou encontrando a causa do bip. Narguilé e seus colegas pesquisadores conseguiram documentar um recife do mar profundo repleto de vida marinha, cerca de 2.900 metros abaixo da superfície. Segundo o mergulhador, eles não sabiam o que iriam descobrir. Segundo ele, no sonar, isso poderia ter sido uma série de coisas, incluindo o potencial de ser outro naufrágio. O mergulhador ainda disse que tem buscado a chance de explorar o estranho objeto que apareceu no sonar há 26 anos e que foi incrível explorar a área e encontrar uma fascinante formação vulcânica repleta de vida. Os pesquisadores observaram esponjas corais, peixes, lagostas e muito mais no topo da Cordilheira de Basalto, que foi chamada provisoriamente de Narguilé Fanning Ridge, em homenagem a Narguilé e Oisin Fanning, especialista da missão na expedição. Embora leve algum tempo para vasculhar todas as imagens e os vídeos do mergulho mais recente, a equipe deseja compartilhar suas descobertas com outros cientistas para melhorar o conhecimento sobre a vida marinha profunda. Uma das vias de investigação visa determinar como os tipos de vida, a concentração de organismos e a composição do ecossistema geral variam entre a Cordilheira de Basalto e o famoso naufrágio próximo a ele. Os pesquisadores também coletaram várias amostras de água que podem passar por processos de análise de DNA ambiental para aprender mais sobre as espécies com as quais estão lidando nesta cordilheira recém-descoberta. A preocupação, no final das contas, é tentar proteger esse ecossistema relativamente novo, além de tentar convencer as autoridades sobre os cuidados que precisamos ter em relação às ações que agravam o aquecimento global. O trabalho pode, no entanto, sofrer um atraso por tempo indeterminado, uma vez que o acidente que matou Narguilé foi completamente inesperado e aconteceu enquanto os estudos estavam em andamento. Em relação ao Titanic, que ele possa finalmente ficar em paz, não é não? No seu leito eterno. Com o passar dos anos, ele foi naturalmente deteriorado e gradualmente convertido em morada para diversos seres marinhos. E assim continuará por algumas décadas. O que não deve morrer, no entanto, é a sua história e o respeito que nós devemos ter por todos aqueles que perderam suas vidas. Meu Deus do céu.
seja a bordo do navio, seja por ter tentado saber mais sobre o naufrágio.